Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, professor Luiz Eduardo, seu professor de História Geral e também de História do Brasil. Hoje nós vamos abordar dentro do nosso bloco História do Brasil, vamos trabalhar as principais características relacionadas ao período pré-colonial. Mas antes disso, eu quero trabalhar com você a linha do tempo da história do Brasil. E você sabe que a história do Brasil ela é dividida em períodos, e esses períodos são divididos em marcos históricos. O primeiro período da história do Brasil é o período pré-colonial, conhecido como o período da chegada dos portugueses. Ele vai de 1500 até 1530. E nós temos algumas características que nós vamos desvencilhar aqui nessa aula e clarificar para você como que se desenvolveu todas as principais características econômicas do Brasil durante esse período. O segundo período é o período colonial. E no período colonial, que vai de 1530 a 1808, com a chegada da família real ao Brasil, nós temos então as principais atividades econômicas que se desenvolveram durante esse período. Então eu vou colocar aqui para você, olha só, o primeiro período nós chamamos de período pré-colonial, e ele vai de 1530 a 1500 a 1530. Então, olha só, esse período vai de 1500 a 1530. O segundo período aqui vai ser o período colonial, que vai de 1530 até 1808, que é a chegada da família real ao Brasil. Aí nós temos o que nós chamamos de período joanino. Dentro do período joanino, nós vamos ter aí a criação da imprensa régia, vamos ter a abertura dos portos, dentre outras características importantes. O período joanino ele vai de 1808 até 1821. Depois nós temos o período do Império Brasileiro, período Dom Pedro I, período regencial, Dom Pedro II, ele vai de 1821 até 1889. E por último, nós vamos ter o que nós chamamos de período republicano, com a Primeira República, que vai de 1891 até 1930, início do governo Vargas, e Segunda República, e vai de 1930 até os dias atuais. Essa é uma divisão simples, clara e objetiva da história do Brasil que você precisa levar para a sua prova. Compreender essa divisão e entender o que a questão está te pedindo dentro de cada período desse fará com que você resolva a questão de forma mais fluida. Por isso é importante conhecer os períodos. Então, se a prova do Enem destaca para você o ciclo do açúcar, saiba que o ciclo do açúcar está dentro do período colonial. Se a prova destaca para você a abertura dos portos, saiba que nós estamos falando do período joanino. Se a prova vai destacar para você a Constituição de 1824, a famosa Constituição da Mandioca, estamos falando do governo de Dom Pedro I, estamos falando do período do Império. Mas se a prova cobra de você a abolição da escravidão, nós estamos falando do período do Império, governo de Dom Pedro II. Mas se a prova cobra a Revolução de 30, sindicalismo, movimentos trabalhistas na era Vargas, Estado Novo, de 37 a 45, que é um conteúdo muito recorrente nas provas do Enem, nós estamos falando de Segunda República. Mas se a prova cobra de você proclamação da República, República da Espada, República Oligárquica, nós estamos obviamente falando da Primeira República. Por isso que é importante você conhecer esses períodos.
Conhecendo esses períodos, você consegue se localizar no tempo e no espaço histórico e consegue resolver de forma mais fluida as suas questões. Então vamos lá, vamos trabalhar. Então aqui nós temos o período pré-colonial. Quando nós falamos sobre período pré-colonial, vou até mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor. Quando nós falamos sobre período pré-colonial, estamos falando do descobrimento do Brasil ou da chegada dos portugueses aqui. Então o período pré-colonial no Brasil é o intervalo entre o descobrimento do Brasil, de 1500 até 1530, ok? E aí nós vamos ter um nome muito importante aqui, que é desse cara, ó, o Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ok? Com isso, nós vamos ter o início do movimento das grandes navegações que se inicia no século XV e o descobrimento de territórios a partir da exploração dos recursos naturais do território americano, dentro da perspectiva portuguesa, relacionada, obviamente, ao Brasil. Então, Martim Afonso de Souza liderou a primeira expedição colonizadora enviada por Portugal. Então, a esquadra de portugueses, com o objetivo de garantir acesso ao que? Às especiarias, né? Fez com que acontecesse as primeiras expedições. Então a primeira foi realizada por Martim Afonso de Souza e essa expedição baseava-se na rota de Vasco da Gama. Em 22 de abril de 1500, chegada à terra que seria batizada como Monte Pascoal. Então o primeiro contato com os nativos acontece logo após a chegada dos portugueses aqui. Então, esse contato com os indígenas, ele aconteceu principalmente através do escambo. Porque os portugueses, ao chegarem aqui, eles não tinham grandes interesses na habitação do local. Mas começaram a perceber as especiarias e aquilo que o Brasil oferecia. E então começaram a explorar o quê? Vão começar a explorar o pau-brasil. Que inclusive, madeira nativa do nosso país, que permite com que seja extraído um corante, e esse corante era utilizado dentro das fabricações das indústrias têxteis. Ou seja, na fabricação de roupas, de tecidos, de tapetes e assim sucessivamente. Então esse primeiro contato com os indígenas vai acontecer a partir do quê? Vai acontecer a partir do escambo, ok? Então, principal atividade desse período. Qual foi a principal atividade do período pré-colonial? Principal atividade econômica, a principal atividade econômica vai ser a exploração do pau-brasil. Exploração do pau-brasil. Professor, com qual finalidade? A finalidade de extrair o corante vermelho que era utilizado nas indústrias de fabricação têxtil e também para a utilização da madeira para a fabricação de móveis ou coisas análogas a isso. Então a extração do pau-brasil foi a principal atividade econômica desse período. E quem era a mão de obra? Quem era a mão de obra utilizada nesse período? Era a mão de obra indígena. A mão de obra indígena, através do escambo, troca de produtos que tinham pouco valor para os europeus. Então, por exemplo, espelhos, facas, miçangas e assim sucessivamente, permitiam com que houvesse uma relação servil de escravização dos portugueses em relação aos indígenas. Os indígenas iam lá, retiravam a madeira, faziam o desmatamento, colocavam essa madeira dentro das feitorias. Olha aqui, ó. Feitorias. Professor, o que é isso aqui, feitorias? Feitorias eram os locais onde acontecia o armazenamento desse material. Essas feitorias estavam localizadas no litoral do país. Para quê? Para facilitar o transporte dessa madeira até Portugal. Então os indígenas iam lá, desmatavam, retiravam a madeira, levavam essa madeira para as feitorias
e recebiam em troca espelhos, facas, miçangas, dentre outros produtos que tinham pouquíssimos valores, né? Essas feitorias também serviam como postos de quê? Postos de vigilância e defesa do seu território. Então, se aparecer uma questão lá na sua prova falando de feitorias dentro do período pré-colonial, a feitoria era esse local de armazenamento do pau-brasil e de outros produtos que eram explorados no Brasil durante esse período através da mão de obra indígena, e era também um local que tinha como representação a vigilância e a defesa do território, ok? Nesse sentido, então, entre 1500 e 1530, Portugal pouco vai se importar com a nova terra descoberta. Por isso, o período é chamado de pré-colonial. Então, ao chegarem aqui, não é de imediato o interesse dos portugueses em explorar. Mas esse fato vai se explicando ao longo do tempo. O motivo porque os portugueses não encontraram metais preciosos em abundância com o seu primeiro contato com o Brasil. Então esse desinteresse acontece principalmente porque a atividade mineradora ainda não havia sido explorada dentro dos locais corretos, dentro das propostas geográficas corretas, para que eles pudessem então ter um maior interesse no que tange ao processo de habitação do território brasileiro. Então não existiam populações que produziam com intenção, com intencionalidade de mercado. Apenas o que? As populações indígenas com intenção de subsistência. Professor, o que significa subsistência? Subsistência significa atividade econômica para que você possa alimentar a você e a sua família. Alimentar a si mesmo e a sua família. Ok? A atividade de subsistência é a atividade de sobrevivência, ok? O maior atrativo do período pré-colonial, obviamente, era o pau-brasil. Tá? Então, como eu disse para vocês, a exploração do pau-brasil foi a principal atividade econômica realizada pelos indígenas que realizavam o corte, que realizavam o transporte de objetos dos objetos retirados a partir da exploração do pau-brasil, né, levado para as feitorias, e aí havia essa troca, havia esse processo que nós chamamos de processo de escambo. Processo de escambo. Ou seja, esse processo de troca. Não, lembre-se que no escambo a gente não tem valor econômico atrelado ao objeto. Não existe valor econômico atrelado ao produto. O que existe é o valor da necessidade. O que existe aqui é o valor daquilo que eu preciso. Não existia valor econômico, então ficava muito fácil explorar os indígenas dentro dessa proposta, dentro desse sentido. Então, olha só, a exploração do pau-brasil utilizava o quê? Mão de obra indígena. Então, a primeira forma de escravidão, olha só, primeira forma de escravidão no Brasil vai se dar a partir da mão de obra indígena. Os portugueses trocavam por espelhos, panelas, por outros objetos de madeira, a partir do quê? A partir do escambo. Lembre-se que o escambo, deixa eu te explicar um negócio. Lembre-se que o escambo era uma atividade econômica que surge durante o período medieval, dentro do contexto do feudalismo, dentro do contexto do modelo econômico de trabalho servil, tá? Onde você não tem um valor econômico atrelado ao produto, tá? Ou ao objeto. Como eu já disse, era a partir da necessidade. Então, apenas a partir da necessidade você trocava. Ó, eu tenho essa caneta e você tem esse caderno aí. Eu preciso do caderno, você precisa dessa caneta, então vamos trocar? Era assim que funcionava o escambo. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles queriam, não reconheceram território dentro da sua vasta riqueza mineral. Então, o que eles viram de modo primário, visualmente, chegando no litoral, foi o quê? Foi o pau-brasil. Ele falou, cara, não tem ouro aqui do jeito que a gente imaginava que teria. Então, o que a gente vai fazer? Vamos explorar esse negócio aqui. Essa árvore produz um corante vermelho que a gente pode usar
para a fabricação de roupas e tecidos na Europa, e a madeira a gente aproveita para outros fins, construção de móveis e coisas do tipo. Então começou o processo de exploração do pau-brasil. Quem foram os povos explorados durante esse período? Foram os indígenas. Então primeira forma de escravização no Brasil durante o período pré-colonial foi a mão de obra indígena. Posteriormente, nós teremos a chegada da mão de obra escrava negra advinda do continente africano. Então, pouco depois, os reis vão começar a arrendar a exploração e deixar nas mãos de Fernando de Noronha. Aí nós vamos começar a ter um avanço no Brasil, tanto na questão da habitação, a chegada de novas pessoas para habitar o Brasil durante esse momento, né? Mas era um processo de habitação desacelerado, com um crescimento bastante paulatino, bastante devagar. E, obviamente, que só durante o período colonial que nós vamos ter um crescimento, uma efervescência por conta do ciclo do açúcar e, posteriormente, com o ciclo do ouro no final do século XVII e início do século XVIII, ok? Então, essas são aí algumas das características do período pré-colonial. Surgiram o traficante de madeira, especialmente quem? Especialmente os franceses. Então, nações como a França, nações como a Holanda, começaram a mostrar também interesse pelo território brasileiro, justamente por conta da exploração do pau-brasil. Com a exploração do pau-brasil. Então, logo vai ser criada aquilo que a gente chama de guarda costeira, para proteger os territórios onde eram guardadas essas madeiras que eram exploradas. Esses locais nós chamamos de feitorias. Feitorias. Que não obteve muita eficiência. Então, por causa do grande tamanho da costa brasileira e alianças entre traficantes indígenas, nós vamos começar a ter os primeiros conflitos aí em relação a essas pessoas, os traficantes de madeira, que eram holandeses, que eram franceses, e o seu alinhamento com os indígenas em relação à metrópole portuguesa, que controlava o território brasileiro e tinha descobrido o território brasileiro durante o período do início do século XVI, ok? Então o período ele vai chegar com a expedição a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, e logo depois, em 1534, nós vamos ter a construção das capitanias hereditárias, ou melhor dizendo, as divisões das capitanias hereditárias. Então o governo francês não impediu os traficantes por não concordar com o Tratado de Tordesilhas, né? Aí surgem as famosas capitanias hereditárias. Com o crescente número dos meses, Portugal começou definitivamente o quê? A colonização. Então o processo colonizador no Brasil vai começar a partir do quê? A partir do interesse de franceses e holandeses no território brasileiro. Porque lembre-se que inicialmente os portugueses não tinham tanto interesse no território brasileiro por não conseguirem ver primariamente, visualmente, aquilo que o Brasil tinha de riqueza mineral, tá? Então a exploração começou muito tímida e começou a partir daquilo que eles viam que poderiam explorar de forma imediata, que era o quê? Que era o pau-brasil. Depois nós vamos ter a utilização dos territórios brasileiros, dos grandes latifúndios, para a produção de cana-de-açúcar, construção de engenhos de açúcar e, posteriormente, processo de mineração, ok? Mas Portugal só vai começar efetivamente a colonização no território brasileiro a partir do interesse dos franceses e holandeses, quando eles passam a se sentir ameaçados. Se sentiram ameaçados, aí então eles vão começar definitivamente o processo de colonização no Brasil. Com isso, nós concluímos essa primeira aula sobre história do Brasil, período pré-colonial. Nós vamos trabalhar posteriormente com muitas questões, mas, de forma inicial, vamos pegar o conteúdo, vamos sintetizar, clarificar, para que você leve essas principais dicas para a sua prova. E isso, com toda certeza, vai garantir aí a sua aprovação. Então, me despeço de vocês nesse primeiro bloco.
Até o nosso próximo bloco. Boa aula, vai e vença. Uma aula, uma vaga é sua. Forte abraço.